Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Conexões, aqui agora, nessa Estação do Saber, que passa a se chamar Estação Saúde. É o nosso novo programa aqui da sua TV. Onde você está sintonizado? TV Conexões, a Estação do Saber. Entra lá no nosso link, dê um clique. Olha, tem um sininho lá que você vai receber todas as informações de todos os nossos programas. Como diz o Chavão, é muito importante para a gente que você venha para a família Conexões e você será bem informado com toda a nossa programação. No Conexões Saúde de hoje, nós vamos continuar a nossa quadrilogia, porque agora era uma trilogia, virou uma quadrilogia aí com o nosso, nas imagens, aí na nossa técnica, Gabriel Araújo, que nos salientou aqui, que agora virou uma quadrilogia. Bom, no programa, no primeiro episódio, e aí a gente vai ver um pouquinho do resumo do que aconteceu aí em abril, no primeiro episódio. E aí estamos em maio, ó, eu não tenho mais mãe, ela está com Deus, mas ela está aqui conosco. Quem não tem mãe, beijinho também, comemore, porque ela está, e mãe é mãe até na eternidade, nesse mês das mães. Então, beijão, querida mãe, beijo no coração, e vamos a uma retrospectiva do que aconteceu no primeiro episódio. Fazemos uma grande reflexão sobre o autismo. Então, a TV Conexões, a Estação do Saber, tem a honra de iniciar uma série sobre o autismo, que vai se chamar Impressões. Ele tinha 6 anos na época, e Caio, a gente descobriu o diagnóstico dele quando ele tem mais ou menos 1 ano e meio. Na verdade, o autismo de Caio é um autismo regressivo. Ele nasceu, entre aspas, normal. Ele já falava umas 30, 20 palavras, se comunicava. E quando foi por volta de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ele começou a regredir, começou a diminuir as palavras, até quando ele ficou não verbal. A gente faz e refaz a cada dia. Caio realmente não era o Caio que eu tentava cantarolar, fazer uma música, um poema, quando ainda estava no ventre de Joana. Como eu falei, Caio, depois que ele começou a ter a regressão, as ausências de comunicação, a gente começou a buscar o Caio, a procurar o Caio dentro de outras linguagens, dos gestos, dos beijos, às vezes dos arranhões, das compreensões e das incompreensões em torno do próprio autismo em si. E o maior aprendizado que eu tive a respeito de TEA foi com pessoas que vivenciam essa condição, ou seja, pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo ou mesmo familiares que convivem ali no dia a dia. Ninguém melhor do que eles, por mais conhecimento teórico e científico que a gente possa ter, mas ninguém melhor do que eles para realmente poderem trazer essa vivência e essa prática no dia a dia. A gente vê uma lição de vida dessa família toda sendo colocada. Tem um ponto que eu achei muito interessante, que ele nos trouxe, que ele nos colocou, que é a questão do autismo regressivo. Isso. O autismo regressivo é uma condição... O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, quando falamos em transtorno do neurodesenvolvimento, falamos em uma condição em que há falhas dentro do processo de formação desse nosso cérebro. A Ludmilla, ela é mãe atípica. O Eric, não só a mãe do Eric, mas o Eric está dentro do transtorno do espectro do autismo. E a Lud traz essa vivência como professora, como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga e como mãe atípica também. Então, ela tem muito a nos ensinar e eu queria que ela pudesse, dentro desse tempo que a gente tem de conversa, estabelecer essa relação que é muito importante. Ela como mãe, como família, e ela como professora, dessa relação necessária e essencial que tem que existir entre escola, família e terapia. Poxa, esse aluno é laudado, às vezes o aluno não é laudado. Como é que eu faço para chegar até ele? Você me ouve, Lud?
incomoda. Você me ouve? Ouço. Pode ser que algumas pessoas não conheçam o que que é PEI. Seria legal você dizer o que que é o PEI. Pronto. O que é o PEI, né? É o Plano Individual Educacional. Cada aluno, principalmente se ele tiver uma dificuldade, como o autismo, como o TDAH, como síndrome de Down, síndrome de West, a gente precisa fazer com que aquele aluno, conhecer aquele aluno, entender como ele aprende. O público é heterogêneo. Então, esse público precisa saber lidar. Se eu tenho um colega que tem uma sensibilidade auditiva maior, e eu estou no Fundamental 2, no ensino médio, onde a gente sabe que as salas são mais agitadas, são mais numerosas, eu preciso saber o que é que incomoda, o que é que não incomoda aquele aluno. Eu preciso preparar e falar para os colegas dele como é que a gente pode, quais são as diferenças, o que é que a gente pode fazer numa crise, como é que eu posso ajudar, o que é que piora. A gente precisa entender o perfil um todo, como o autismo, e o perfil individual daquele meu aluno, daquele meu colega que está na minha sala, que queira aprender sobre o transtorno do espectro autista. As portas estão abertas. A gente vem lutando por muitas questões, como acompanhante escolar, né, que a gente chama aqui de mediador escolar dentro de Santo Amaro. Então, graças a Deus, na rede pública a gente já vê isso acontecendo com mais frequência do que na rede particular, mas a gente já vê, graças a Deus também, eu canso de dizer, que é uma construção onde a gente veio, a gente brigou, a gente foi para a Câmara de Vereadores, a gente já uma fechou... guerreira, né, Fernanda? Ludmila. Ludmila, Fernando, eu queria, no próximo programa, no próximo episódio, nós vamos ver mais detalhes, conhecer com o nosso especialista, diagnóstico de tratamento, apoio, recurso. Já convido aqui a Ludmila, se puder, estar conosco nesse segundo episódio. Gente, é importante, já estou aqui já com o meu querido, com o nosso querido Fernando Lauria. Fernando já é da casa. Fernando, a importância de discutir esse tema no âmbito da educação, no âmbito da saúde e, principalmente, no âmbito social, da inclusão, do acolhimento e da conscientização dos transtornos. E aqui hoje, no programa, nós estamos tratando sobre o autismo. E aqui, como eu disse no programa anterior, nós vamos fazer um desdobramento e vamos conversar com duas especialistas. E Fernando vai devidamente apresentar, antes das suas considerações sobre o tema. Nós vamos conversar com Ana Mello, psicomotricista, depois ela me corrige se eu estiver errado, e vai mesmo. falar. E Cidenise Estrela. É uma estrela, né? Já vem com a estrela no nome. É pedagoga, é psicopedagoga. Depois ela se apresenta, que eu gosto muito que as pessoas falem de si, e não eu ficar aqui apresentando num programa de TV as pessoas, mas são profissionais que vão falar sobre o tema. Então vamos abrir já esse segundo episódio. Eu tinha dito, Fernando, que nós íamos conversamos um pouquinho sobre os sintomas, desenvolvimento, vamos conversar um pouquinho aí com essas duas nossos profissionais. Agora, vamos resgatar aí o que é o autismo. Bem, muito bom. E interessante a gente poder fazer esse aprofundamento a respeito do transtorno do espectro do autismo, trazendo o conceito de que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, acho que um aspecto importante de nós conversarmos é que a pessoa não adquire autismo, a pessoa já nasce dentro do transtorno do espectro do autismo. Porque existem muitas correntes aí propagando falsas informações, e isso é muito comum em todas as áreas, e não seria diferente também quando a gente fala em inclusão, dizendo que determinada pessoa adquiriu autismo depois de determinada idade, ou que telas causam autismo. Então isso é mito. E é importante que a gente desmistifique. A pessoa já nasce dentro do transtorno do espectro do autismo, a pessoa não tem cura. Temos sim tratamentos e intervenções que permitem com que nós tenhamos uma evolução
dentro desse quadro que é apresentado, mas dizer que o autismo também tem cura, não tem cura, porque infelizmente, como o autismo virou um mercado muito rentável até, muitas pessoas estão lançando mão e se aproveitando dessa situação e dessa condição para que possam propor tratamentos milagrosos que curem, e isso não existe. É importante que nós tenhamos essa consciência também. E também é importante que nós saibamos, até já para dar um início e para chamar a nossa convidada, que o autismo, ele pode vir associado com algumas outras condições. Então, não significa necessariamente que o autismo, quem é uma pessoa autista, por exemplo, apresentará deficiência intelectual. Nós podemos ter a pessoa com autismo e com deficiência intelectual. Não significa que toda pessoa autista apresentará TDAH. Nós podemos sim ter uma pessoa com TEA e com TDAH. E da mesma forma, nós podemos ter pessoas que estarão dentro do transtorno do espectro do autismo e que terão associado a esse transtorno do espectro do autismo altas habilidades e superdotação. Então não é uma condição que sempre acontecerá, e isso também é propagado com muita frequência, que todo autista terá altas habilidades, mas que é uma condição que pode estar associada ao transtorno do espectro do autismo. E para isso... Fernando, quem vai estar conosco hoje? Bem, temos uma convidada que já traz o estrelato no seu próprio nome, né? Sim. Professora Cidenise Estrelado, ela é mestre em educação, ela é pedagoga, psicopedagoga, ela é diretora do Centro de Apoio Pedagógico Especializado da Bahia e tem um currículo vastíssimo aqui, que ela também pode falar um pouco mais sobre essa sua experiência profissional, mas para falar a respeito de altas habilidades, superdotação e autismo, vamos receber com muito carinho a professora Cidenise, minha conterrânea, porque eu não sou baiano, mas já me considero, então todo baiano é meu conterrâneo agora. Eu estava dizendo, gente, que ele só precisa mudar para a Bahia. Sim. E encontrar um grande amor. O grande amor, eu acho que... Mas o pessoal já está levantando hipóteses. Mas vamos aí com Cidenise. Cidenise, seja bem-vinda ao TV Conexões, ao Conexão Saúde aqui, nesse tema tão importante. Muito obrigada. Gostei muito de estar entre dois queridos, duas potências na educação. Acho que Laurinha é um querido, todo mundo conhece. O Robson também é um grande empreendedor educacional, no sentido de ter também conteúdo, mas empreender sobre o que a gente precisa saber e ouvir. E nada mais contemporâneo que discutir autismo e essa relação com altas habilidades, como a Laurinha estava falando há pouco. Eu sempre costumo dizer, Fernando, que o autismo ele nunca vem só. Sim. Ele sempre vem acompanhado, seja com alguma comorbidade no sentido de outro transtorno, seja da deficiência, seja qualquer outras habilidades ou até superdotação. Então, a ideia é pensar um pouco que nesses últimos anos, acho que vocês têm observado isso, estamos vendo uma curva muito crescente de pessoas sendo diagnosticadas com TEA. Na mesma direção, atualmente, nós estamos vivendo uma grande e crescente demanda surgindo aqui do grupo de pessoas, da população de pessoas jovens, principalmente crianças e jovens, com diagnóstico ou na busca do diagnóstico sobre altas habilidades. Então, são duas grandes discussões que, em algum momento, elas vão se encontrar, porque muito se confunde por conta da síndrome de Asperger. Será que é Asperger? Será que é altas habilidades? Será que é tudo autismo? Será que é autismo? Será que não? Vamos considerar isso separado? Então, vou propor aqui uma discussão junto com vocês para que a gente entenda sobre isso um pouco mais. Minha discussão no doutorado trata sobre isso. Eu vou tentar convencer minha orientadora de... É sua arguição agora, vamos lá. Ela está escutando, viu? Para convencer ela, para a gente dialogar ali com o autismo, altas habilidades, enfim. Já venho da história, minha bagagem toda com deficiência intelectual, da Faculdade Baiana de Medicina. Atuei muitos anos nessa frente. E hoje eu me dedico, eu tenho aproximadamente 10, 15 anos que eu me dedico ao autismo e outros tipos de transtorno. Para vocês terem ideia, se a gente pensasse um gráfico, mas aí vou idealizar um pouco para vocês pensarem, eu tive um recorte de 30 dias para entender como é que está o interesse ao longo desse tempo de 30 dias das pessoas sobre as duas temáticas. No dia 2 de abril, e nós já sabemos socialmente que é uma data importante, onde muitos estudos surgem, muitos interesses também surgem, foi o pico de pessoas interessadas, e quando eu falo pessoas, são estudiosos, pacientes,
estudantes, familiares, todos os setores da sociedade tiveram uma discussão que chegou a ser 100% de todo o período nos últimos anos, né? Então, dia 2 sempre há um interesse maior para tratar sobre o autismo, o que difere, por exemplo, ontem, quase meia-noite, eu fui verificar como é que estava o interesse. Essa curva você pode encontrar no Google Trends, se você ir acompanhar esse nível de interesse, vocês vão encontrar que ontem, por exemplo, por volta de 10 para 1 da madrugada, eu estava olhando essa curva lá no Trends e eu percebi que tinha já, só 50 minutos do dia, 12 pessoas estudando e produzindo conhecimento sobre autismo. Quanto às altas habilidades, eu tenho uma curva um pouco mista, porque como ultimamente a discussão vem crescendo no âmbito educacional, principalmente, mas também no âmbito da saúde, no sentido de diagnosticar, de entender, de quais indicadores se utiliza, quem é que utiliza esses indicadores. Assim como aconteceu lá no início com o autismo, a gente teve um pico aproximadamente no dia 11 de abril, muita gente pesquisando, interessado nessa temática. E ontem, por volta de 20 para 1, apontava um número mais crescente do que de autismo. Olha aí, 64 pessoas estavam interessadas nessa temática. Sobre o autismo, e eu sempre gosto de começar por aquilo que me apaixona mais, o fato desses aumentos no TEA não significa apenas um fator no sentido de pensar, como alguns já dizem, que é apenas por conta do diagnóstico que ficou mais popularizado, ficou mais acessível. E esse fator ele é relevante e também impacta nesse crescimento de casos registrados. Mas não é só isso. Nós podemos também pensar que há uma maior visibilidade também dada aos critérios diagnósticos, que antes ficavam apenas no âmbito do consultório, no âmbito do médico. Então, o médico hoje ele já discute mais sobre esses critérios diagnósticos, o terapeuta já discute mais. Isso faz com que nós, a sociedade como um todo, tenhamos muito mais conhecimentos e acesso a informações que antes ficavam muito ali preso naquele grupo menor. Mas também tem uma outra questão que a gente precisa entender. Os estudos sobre autismo, houve também um crescimento altíssimo. Então, quanto mais você estuda, mais você compartilha também. Então, há uma ampliação nesses estudos, nas formações, então, especialistas, médicos, familiares, educadores, estão tendo mais formações e para entender de que forma multidisciplinar essa pessoa, esse indivíduo é melhor atendido. E outra coisa interessante que vem acontecendo com os estudos sobre autismo, e tem acontecido também com outras habilidades, que é a ideia de compor uma equipe multidisciplinar e colaborativa em diversos campos e setores da sociedade também faz com que entenda melhor os sinais e os sintomas e também se construa escalas, protocolos, procedimentos cada vez mais criteriosos para, de fato, chegar para esses estudantes, para essas pessoas que delas necessitam, porque está vinculado também a benefícios sociais, mas também é como ele aprende, eu vou ficar fazendo sempre um recorte educacional, tá? Então, se antes eu tinha né, na década de 90, discutido, descrevendo, né, a esquizofrenia como sendo uma possível causa dessa dissociação da realidade, mais adiante nós encontramos estudos também, lá por volta de 1943, o Leo Kanner, descrevendo melhor essa condição para que dissocie a ideia da esquizofrenia com, de fato, autismo, quando a gente começa a ler, ouvir esse termo, entender mais sobre condições, sobre características, sobre critérios diagnósticos. Isso se deu a partir de um estudo de envolvendo 11 casos de crianças que apresentavam dificuldades comuns. Então, nós temos aí já um processo evolutivo de mais apropriação desses critérios, dessas características sobre o autismo. E aí, dessa forma, foi possível estabelecer ali o que é autismo e o que é esquizofrenia, como destaca, vocês podem ver nos estudos de Leo Kanner, em 43 até 1997. Nós também sabemos que é possível detectar hoje, de forma mais precoce, os indivíduos com até 24 meses de idade,
quando esses já apresentam, em algum momento desse desenvolvimento, sinais característicos do transtorno. E vocês podem encontrar também isso em estudos de diversos. A partir de 2017, a gente tem um estudo bem interessante, que é o sobrenome de Robson, por Júlio Costa, que traz, deve ser parente. Olha, seria uma honra, mas não. Denise, nós temos aqui alunos, nós temos pais, associações, tem um público grande aqui, conectado aqui na TV Conexões. Então, mas vamos falar, já que você deu esse gancho do diagnóstico, que é muita preocupação, sentir o diagnóstico, como é que se apresenta, Fernando, né? E, a depender do caso, os caminhos para esse, entre aspas, tratamento. Né? Então, eu queria que você iniciasse e voltasse aí com o Denise para falar aí desse diagnóstico e tratamento. Quais são as opções? Se a palavra eu agora, ouvindo os especialistas, eu fiquei na dúvida se a palavra é tratamento mesmo. É um tratamento, intervenção, são os termos que a gente costuma utilizar para poder se referir às estimulações, de uma maneira geral, que são feitas para o desenvolvimento das pessoas dentro do TEA. Um ponto que a Denise trouxe, que eu acho muito importante, é a questão do diagnóstico precoce, né? Hoje, diante de todo esse conhecimento que nós temos a respeito do transtorno do espectro do autismo, e ainda é um diagnóstico exclusivamente clínico, não existe nenhum exame que permita com que nós cheguemos a esse diagnóstico. Então, eu sempre reforço nas minhas falas que cada vez mais nós precisamos nos especializar, nós, profissionais envolvidos dentro desse processo diagnóstico. E aí temos, quem lauda é o médico, né, o neurologista, o psiquiatra, mas existe toda uma equipe por trás, uma equipe multiprofissional, inclusive o papel do professor no seu relatório pedagógico, quando o profissional da saúde permite com que nós possamos levar essa escuta, que é um profissional louvável, e é muito importante nesse processo de diagnóstico. E diante desse aperfeiçoamento, desse conhecimento maior a respeito dos sinais e dos sintomas característicos dentro de todos aqueles critérios que nós conversamos um pouco no episódio passado, isso nos permite, sem dúvida nenhuma, com que nós tenhamos um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce nos permite e nos possibilita com que a intervenção seja precoce. Então, diagnóstico precoce é sinônimo de intervenção precoce, e a Ana daqui a pouco falará sobre as diversas possibilidades que existem dessas intervenções, inclusive relacionadas às práticas psicomotoras, e isso nos possibilita um desenvolvimento muito mais efetivo, porque a gente aproveita esse cérebro durante esse período, sobretudo da primeira infância, que está extremamente aberto e propício para essa estimulação. Não que ela não possa acontecer depois e não que a neuroplasticidade não venha depois, mas quanto mais cedo nós tivermos essa possibilidade, maior é a probabilidade de que nós tenhamos, como disse a Ludmila no encontro passado, essa alternância entre os níveis de suporte. Então, nós vemos aí, às vezes, crianças diagnosticadas no nível 3 de suporte, que diante das estimulações e das intervenções, dos tratamentos, conseguem se apresentar no nível 1 de suporte. Então, toda essa bagagem, esse conhecimento e essa intervenção multiterapêutica é fundamental para o desenvolvimento. E aí eu passo a palavra para a Denise. Como leigo, eu vou ficar na palavra, na ação, essa intervenção pedagógica, de condução social, de inclusão, que é uma condição fundamental, incluir a todos de forma equânime e que todos tenham a mesma chance aos processos de vida, de aprendizagem, em um ritmo, outros noutros, vou usar no plural, mas aí eu queria que você colocasse, Denise, aí também na sua fala, sobre a importância das equipes multidisciplinares, e aí na Bahia, não sei em outros estados, como é que funciona, sobre o CAP, o Centro de Atenção Psicossocial. Tá, eu faço parte do Centro de Apoio Pedagógico Especializado, que difere dos CAPs no sentido de ter uma equipe médica no CAPS, e nós não temos uma equipe médica. Foi ótimo ter tratado sobre a equipe multidisciplinar, porque nós iremos entender o que, de fato, é uma equipe multidisciplinar em cada espaço ou em cada campo do conhecimento.
Então, se no CAPES eu tenho uma equipe multidisciplinar que agrego psicopedagogo, terapeuta, psiquiatra, neurologista, terapeuta ocupacional e alguns outros profissionais que vão compor ali o entendimento acerca do funcionamento daquele sujeito. Então, no Centro de Apoio Pedagógico, né, o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, eu vou ter apenas professor que desenvolve o atendimento educacional especializado. E tem duas palavras que eu gosto muito de pontuar, e vou já aproveitar aí, Lauria, que já trouxe a primeira, e vou colocar no campo da educação, vou lá já pescar de você, viu, Lauria? E já no campo de educação, nós iremos trabalhar assim, avaliar para intervir. Uma boa avaliação, essa avaliação ela só se refere ao campo pedagógico inicialmente, então seria pensar sobre quais são as necessidades daquele sujeito e que necessidades educacionais estão vinculadas ao ter que fazer. Então, se eu tenho, por exemplo, uma instituição como um CAP, eu posso, dentro dela, ter vários professores com especializações, com bagagem, com experiência e com foco na intervenção diferenciados. Então, eu posso compor um especialista educacional na área de linguagem, na área do raciocínio lógico-matemático, na área das funções executivas, nas dimensões diversas do trabalho para compor essa avaliação e decidir quais os instrumentos, quais os recursos, quais os profissionais que mais favorecem ali o processo e o desempenho desse sujeito para intervir adequadamente. Precisa passar pelo processo avaliativo. Profissional em educação, ele sabe sobre a avaliação, ele tem que usar o saber dele acerca da avaliação, identificar a necessidade, propor intervenções, que é o que a Lauria fala muito bem sobre isso. Essas intervenções elas vão variar conforme os momentos e os tempos pedagógicos. Então, se eu estou no CAP e esse estudante está sendo atendido, assistido no CAP, então ele vai ter uma avaliação no âmbito do AE, o atendimento educacional especializado, que vai corroborar ali com o trabalho que é realizado na escola comum onde ele está matriculado. Então, ele vem para o CAP e no contraturno ele vai para a escola ou vice-versa, para poder, conjuntamente, de maneira multidisciplinar. Não é comum ter profissionais com formação em psicopedagogia, em psicologia, até em terapia ocupacional, em fonoaudiologia, mas o trabalho dele não vai ser clínico como se fosse um consultório médico ou um consultório clínico. Vai ser uma abordagem educacional utilizando do saber que ele tem para potencializar essas capacidades e habilidades, tanto da pessoa com autismo, quanto das pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, é importante que o professor se aproprie e compreenda quais os processos, os momentos e tempos de avaliar, principalmente registrar cada etapa desse processo, que muitas vezes ele é bem avaliado, mas não há um registro dinâmico que ofereça ali condições para, se necessário, a construção do PEI, que é o Plano Educacional Individual, para que a escola avance esse sujeito, compreendendo como ele aprende, que é o que nos interessa. É sobre como ele aprende. Então, se eu pensar que o autismo ele é um espectro, não é isso, Lauria? Sim. Ele é um espectro. Sendo um espectro, eu vou ter ali o quê? Uma variação de pessoa para pessoa, com desafios e habilidades, potencialidades que vão diferir uma das outras. Então, não posso pensar, por exemplo, que a mesma atividade ela tem que servir para todos os estudantes, todas as pessoas com autismo. Eu preciso conhecer o estudante, identificar a necessidade educacional e intervir adequadamente. Algumas possibilidades de um servem para outros. Isso é natural também acontecer, mas não dá para utilizar, como a gente vê muito, receitas, livro para atividades para criança com autismo. Não dá para, porque está desconsiderando o sujeito. Nós estamos fazendo livro para o autismo ou livro para o sujeito diagnosticado com autismo? Porque não é, Lauria, sendo autismo, ele também é uma criança, ele também é um jovem. Sim. Então, ele tem outras características, como a gente chama, tem muitas determinações que não apenas um autismo. Então, a gente tem que pensar que é uma criança que gosta e que tem preferências, que tem naturezas, que tem escolhas, que tem jeito de ser e que traz na sua condição o autismo que meio que confunde todos nós que somos profissionais e trabalhamos na área, sobre o que é que, de fato, esse comportamento está evidenciando, está
revelando para nós. Se Denise, querida, o tempo é curto, nós vamos continuar ainda essa conversa. Eu queria, Fernando, agradecer já e pedir a Denise rapidinho que olhasse para frente. Eu digo sempre, nessa câmera do saber, um recadinho aí para todos os profissionais da saúde, principalmente da educação, e você, pai e mãe, os pais, os irmãos, a família, dê seu recadinho e já me despeço. E logo depois nós já vamos para o nosso pequeno intervalo, 1 minutinho, e vai estar aqui já na nossa bancada Ana Mello, ela é psicomotricista e vamos olhar um outro ver, porque o autismo são vários ver, ou veres, não sei, mas é o ver do sujeito de uma forma que inclua ele no mundo, o ver do ser. Familiares de pessoas que têm autismo, altas habilidades, lembre que vocês são os melhores advogados dos filhos de vocês. Então, vamos trabalhar de forma colaborativamente. Vocês que mais sabem sobre como são os filhos que vocês acompanham desde sempre. Então, se aproprie, colabore, chegue próximo, tire suas dúvidas, estudem, converse com quem está desenvolvendo um trabalho interventivo com sua filha. Aos colegas educadores, pense que o nosso papel também é avaliar esse sujeito, pensando no sujeito, como ele aprende melhor, como ele fica mais confortável, como ele fica mais confiante e seguro no ambiente escolar. Nós precisamos avaliar o processo, avaliar o ambiente, avaliar as metodologias, o tempo pedagógico e tantos outros fatores para que a gente não coloque tudo na conta do autismo, tudo na conta das altas habilidades e deficiências que, por acaso, acompanhem esse processo, tá bom? Que riqueza! Até beijo no coração e Obrigado, vamos já... Obrigada a vocês. Já vamos já para o rápido intervalo, 1 minutinho, vapt-vupt. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes. O esforço, o acolhimento. E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Voltamos aqui, falei que ia ser rápido, Estação do Saber, Saúde, ou Conexões Saúde, e hoje nós estamos dando continuidade à nossa série nesse segundo episódio sobre o tema autismo. E o programa é Impressões. Eu digo sempre, Fernando, que nós precisamos imprimir conceitos, sim, entender essa sociedade para que a gente possa lidar com seus conceitos e preconceitos. Então, temos aqui uma nova convidada aqui nesse episódio 2 na bancada. Queria que você fizesse a honra de apresentar. Você está juntinho aí com ela. Seja bem-vinda. Não é só aqui, estou sempre junto com a Ana, viu? Porque somos irmãos de vida, parceiros. É uma profissional que eu admiro demais. Por sinal, todos esses profissionais que estão passando aqui conosco, eu pude fazer o convite a eles para que participassem conosco desse momento, e são pessoas que eu admiro e que de fato entendem sobre o assunto, porque eu já falei em outros momentos dentro dessa nossa quadrilogia, agora estamos sabendo? Agora sim. Mas dentro dessa nossa quadrilogia que
é muito importante que a gente desmistifique. Eu acho que até dentro do que você trouxe de impressões, é preciso que a gente imprima conceitos que sejam reais, que sejam verdadeiros, para que a gente possa apagar preconceitos que a gente acaba construindo ao longo do tempo. Então, acho que a intenção dentro desse nosso programa, falando a respeito de saúde, falando a respeito de autismo, mais especificamente aqui, é justamente para que nós possamos trazer conceitos reais, conceitos verdadeiros, e que permitam com que, de fato, essa inclusão aconteça, e mais do que a palavra inclusão em si. Que, na verdade, eu nem gosto muito da palavra inclusão, Robson, porque eu parto do princípio que quando você inclui, você já excluiu. Então, eu falo em acolhimento, eu falo em pertencimento, eu falo em humanidade, que é isso que a gente espera, porque a diversidade faz parte da humanidade. Se somos singulares, pertencemos. Exatamente. Temos pertencimento. Então eu trago aqui hoje, deixa eu falar aqui brevemente, depois ela fala mais também a respeito do currículo dela. Que é muito informal. Mas é uma pessoa que tem um conhecimento e uma bagagem extremamente grande, uma grande referência quando se fala em psicomotricidade. Ela tem especialização em TEA, em psicomotricidade, educação psicomotora e grafomotricidade, é docente em diversas universidades e diversos cursos, tem artigos e materiais publicados na área, que são fabulosos, por sinal. Quando eu vou na casa dela, eu fico louco, querendo roubar tudo. Mas, falando sobre a intervenção, mais especificamente, nós falamos muito com a Cidenise a respeito da questão do diagnóstico em si, da avaliação que precisa ser feita para esse diagnóstico, mais especificamente voltado aos profissionais da educação. E a Ana traz agora uma possibilidade de intervenção. Muitas vezes eu acho que nós não damos o valor devido à psicomotricidade e à importância que a psicomotricidade tem no nosso desenvolvimento como um todo. E a Ana traz essa bagagem de uma forma extremamente clara, com muita propriedade, e associa isso dentro do tema nosso ao transtorno do espectro do autismo e a importância que nós temos dessa estimulação psicomotora, desse desenvolvimento psicomotor, para que também nós consigamos essa autonomia, para que nós consigamos esse desenvolvimento maior no transtorno do espectro do autismo. Já falei demais, Ana, agora é com você. Fique à vontade e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde, Robson. Boa tarde. Agradeço pelo seu convite, eu que pela agradeço TV Conexões, sua presença. pelo Fernando, que é irmão de alma, irmão gêmeo aí de trabalho. Muito, muito bacana estar aqui com vocês hoje. E é um tema, assim, extremamente complexo, extremamente importante, extremamente urgente e atual. Mas a gente, às vezes, não trata como deveria em todos os locais, né? Meu nome é Ana Mello, eu sou profissional de educação física e psicomotricista. Então, eu trabalho com TEA desde 1990, quando a gente usava outras nomenclaturas, falava de outra forma. Eu fui estudar via educação física e depois psicomotricidade sobre a conduta corporal, sobre a linguagem do corpo, que acho que todos nós temos que conhecer a nossa linguagem do corpo para a gente ser um ser humano mais completo no olhar, na compreensão do outro e nossa. E essa linguagem do corpo, ela se caracteriza por entender como que o outro se movimenta, como que o outro se expressa. E a primeira questão relacionada ao desenvolvimento humano que eu acho importante, nem falando de TEA, é que o corpo é a primeira via de comunicação e expressão de todos nós, em qualquer lugar do mundo. Então, eu não estou pensando em metodologia, em país, em região. O corpo é a primeira manifestação lá antes da concepção, quando tem o diálogo entre a mãe e o bebê durante aqueles 9 meses de concepção. E é muito importante a gente olhar para esse corpo como um instrumento psíquico, um instrumento neurológico, afetivo de comunicação. Isso eu acho muito importante. E a gente não olha, porque, por exemplo, eu como professora de educação física há muitos anos, a gente fala pouco do corpo, a gente negligencia o corpo. Esse corpo não tem papel na escola, infelizmente. Ele tem papel numa aula de educação física, mas a gente não coloca o corpo como uma entidade, como um instrumento de expressão. E o corpo fala, tem uma linguagem, né? O corpo fala no afeto, o corpo fala na angústia, o corpo fala no comportamento da criança, o corpo fala desde bebê. Então, assim, ele fala, inclusive, na retrogenia, quando você tem uma idade mais avançada, que ele começa a falar e gritar de outra forma. Então, não tem como a gente não levar em consideração a linguagem corporal. Quando a gente fala de casos relacionados ao transtorno do desenvolvimento, como o autismo, o que eu queria contar um pouquinho
aqui no tempo que a gente tem é o que eu teria que fazer como uma profissional da área de saúde, da área da educação, da área motora. Para quem não conhece sobre psicomotricidade, em uma frase eu vou definir, é uma ciência que a gente bebe da neurologia, da psicologia, da psicanálise, da educação física, de outros autores, de outras metodologias, onde a gente estuda o corpo, do dia que a gente nasceu, ou antes, como eu comentei na concepção, até o dia que a gente não estiver mais por aqui. Então, assim, tem um caminho para a gente percorrer, que é um caminho que a gente chama de caminho psicomotor, para as coisas acontecerem na vida. Pensando no que o Fernando fala muito nos marcos do desenvolvimento, o que a pessoa faz em cada faixa etária da idade dela, o que vem antes, o que vem depois. E a gente tem a história dos filhos da pandemia, de toda uma história que a gente ficou com esse corpo mais esquecido, mais isolado, né? Até o uso de telas que você conversa Sim. tanto, com tanta propriedade, o quanto a gente deixa esse corpo infuncional. Então, no caso das pessoas com TEA, o que eu queria falar um pouquinho é como que esse corpo funciona e como que ele processa em funcionamento de ação motora, de movimento, e como que ele se mostra para o outro e no mundo, principalmente na vida, na interação e na aprendizagem. Então, tem algumas palavrinhas mágicas, a gente brinca, tem algumas palavras-chave que vêm da ciência que eu estudo, da psicomotricidade, que eu vou, assim, tentar falar de uma forma rápida, muito didática, porque são conceitos que mostram como a pessoa funciona. Então, eu acho isso muito importante, o que ela pode te dar de resposta. Muitos professores não sabem o que fazer numa intervenção porque eles não sabem o que aquela ação motora e aquele gesto significa. E assim, a gente negligencia isso, infelizmente. Então, deixa eu só te cortar um minuto, porque eu acho importante a gente fazer, porque hoje a gente fala muito em cérebro, né? sim. E a neurociência está em evidência, e a gente fala disso, mas não existe o desenvolvimento desse cérebro sem esse corpo. Pois é, Então, corpo e mente caminham juntos, exatamente. já disse o ditado. Por isso que eu falo, e que cada vez mais eu reforço a importância da psicomotricidade e aprendo diariamente com a Ana e todas as possibilidades que eu tenho de assistir a aula dela, eu assisto porque eu saio melhor dessa aula, porque não dá para eu falar sobre cérebro sem que eu também fale e pense nesse corpo. Então, Pois isso é. é fundamental. Você vê, e a própria definição legislativa no Brasil, que a gente acaba se baseando, entre outros documentos da BNCC, BNCC fala no tal sujeito integral. O que é isso? É um sujeito que pensa, que tem um afeto e que tem uma motricidade. A tríade da psicomotricidade é estudar a cognição via a função executiva, o corpo e o afeto. E o cérebro, a linguagem neurológica, neuronal, ela é a cereja do bolo, porque o corpo vai crescendo fisicamente, a gente vai percebendo as coisas. Eu estou te olhando e eu estou vendo como você está. Mas o cérebro não. O cérebro vai ter uma maturação indireta, né? Sim. Abstrata, a gente chamaria, que algumas ações motoras, elas são reflexos desse cérebro bem trabalhado, bem estimulado. Então, algumas coisas não se dão em função disso. Então, a gente tem que fazer um elo e colocar esse cérebro caminhando com o corpo o tempo todo, tendo na carona ali a área afetiva e a área cognitiva. Então, tem algumas palavrinhas, algumas poucas coisas que a gente pode falar assim que eu acho bacana nessa questão. Existe uma palavra na literatura, e vem da fisiologia, da anatomia, da educação física, que chama tônus, que é a qualidade da nossa função muscular, diria assim. Seria a carga energética que nos mantém em pé a partir dos 10, 12, 14 meses, para a gente sair andando para o mundo. E essa carga energética, ela mexe com contração e relaxação muscular. O que é isso? Para segurar o seu microfone, para a gente segurar um copo para beber água, eu preciso estar em contração, eu preciso estar... A apreensão, né, significa você agarrar alguma coisa e se manter com ela durante um período, como é o lápis para a criança, como é a tesoura, como é um giz de cera para ela pintar. Nas pessoas com TEA, essa alteração, a gente chama isso de alteração tônica. Eles têm uma desordem desse tônus, uma desordem da função muscular, que envolve, consequentemente, a gente acabou de falar, a questão emocional. Então, 80%, 60%, na literatura atual, entre 60% e 70% das crianças, elas têm uma, entre aspas, uma comorbidade nessa questão tônica. Isso significa que o movimento é mais lento, a gente tem uma ruptura nesse movimento. Então, a nossa escrita, a gente não escreve, Robson, da esquerda para a direita, de cima para baixo. É um movimento fluido, né? Uhum. Só que eles têm uma quebra nesse movimento, uma desarmonia. E você não sabendo disso, encaminha às vezes para um psicopedagogo, manda para um caderno de caligrafia, que a gente não tem nada, entre aspas, contra, mas tem um trabalho corporal, uma vivência corporal anterior para chegar nisso. Então, a gente fala de atividades motoras que qualifiquem esse corpo. Você tem uma dificuldade em segurar alguma coisa, que é muito comum por causa dessa questão tônica
abaixo do que é esperado, você tem uma redução do movimento, você tem uma ruptura, o que você tem que fazer? Trabalhar muito com fluência motora. Aonde você trabalha com fluência motora? Com uma coisa maravilhosa, espetacular, do outro planeta, que é música, que é atividade ritmada. Coisa eu não mais concebo linda. um trabalho no mundo, em qualquer lugar, lá na UTI, que a pessoa está em estado vegetativo, mas ela está escutando você falar e você cantar. Então, assim, a música, por exemplo, ela estabelece o que a gente chama de ritmo interno, que é, eu estou batendo palma, eu tenho que ter um ritmo interno para eu ir para um ritmo externo. Eu preciso trabalhar muitas atividades corporais, brincadeira de roda, dança, respeitando as questões sensoriais, as questões auditivas, mas colocando a pessoa naquele meio, para depois ela ter um ritmo, por exemplo, na leitura, para ela ter um ritmo na escrita. Então, é desse corpo que a gente fala, esse corpo neurológico que ele prepara o sujeito para a vida, né? Uma outra questão que é super importante é a dificuldade espaço-temporal que as pessoas com TEA apresentam numa questão muito significativa. Por uma ação motora, às vezes um pouco mais lenta, às vezes com movimento quebrado no corpo, nessa fluência de tudo que é feito, eles têm um tempo de movimento diferente, pelas estereotipias, inclusive. Então, uma dica que a gente dá, lógico que a gente vai dar dica de trabalhar na parte corporal com muito cartão, com muito recurso visual, mas a gente dá uma dica de trabalhar a temporalidade especificamente. Isso ajuda em muita coisa, em organizar a rotina, em se autorregular. Então, a temporalidade que eu estou falando é atividades que têm um começo, meio e fim mesmo, que envolve uma função executiva também, que não é a coisa mais tranquila na conversa. Então, assim, fazer circuitos motores, que você tem uma estação, tem outra, ele vai estar junto com um grupo. Eu nunca executo uma atividade em escola para uma pessoa com TEA, para uma pessoa com TDAH, eu não vou ser invasiva, eu não vou expor a pessoa, eu vou realizar uma atividade que é prazerosa, que vem pelo meio do brincar, ou é mais técnica, mas para trabalhar com todos. Ele estará ali junto com todo mundo. Só que se eu sei que tem 2, 3 TEAs no grupo, eu vou privilegiar algumas coisas que eu sei como é o funcionamento dele e vai ajudar ali, de uma forma que fique, né, Fê, gostoso para todo mundo. Então, essa questão temporal é muito importante, que é uma dificuldade que eles têm, tanto no estabelecimento do ritmo para entrar no começo, no meio e no fim, tanto na questão cognitiva que é estudada em relação a isso, tem a questão da literação também, do não... Isso está sendo estudado, mas é super complexo falar rápido assim, que é o quanto eles vão entender e ter a compreensão literal do que a gente fala, tem toda uma questão subjetiva. Então, a gente entra com contação de história assim, é o contrário do que alguns falam. A gente fala, mas a pessoa tem tal dificuldade, eu não tenho que trabalhar isso. Pelo contrário, você tem que fazer a pessoa entrar em contato com a dificuldade dela de uma forma que não seja invasivo, que seja suave, que seja lúdica, que seja acolhedora, para realmente ele... Então, assim, tem que trabalhar atividades ligadas à função muscular, a tônus, a contração e relaxação? Tem. Tem que trabalhar com contação de histórias, com brincadeiras, com circuitos motores que tenham sequências? Tem. Tem que trabalhar com uma outra coisa que é super importante também, que é a questão sensorial. Porque eles têm uma desordem sensorial, eu prefiro chamar de desordem, não às vezes de hipersensibilidade ou hipossensibilidade, eu prefiro falar de uma desordem, uma disfunção que, como o Fernando bem disse, se bem trabalhada, bem estimulada, pode ter uma alteração até nos níveis de suporte. Então, assim, a gente trabalha desde... Eu não estou com nenhum aqui, eu não trouxe, mas a gente trabalha desde um quebra-cabeça que a gente tem, que tem peças com algodão, com massinha, com lixa, com questões que envolvam questões táteis, questões auditivas, alguma coisa que você aperta e faz um barulho, e a gente faz uma brincadeira ali. Então, você coloca a criança em contato com aquilo. Uma coisa que é antiga, e muitos professores aqui devem conhecer, que é mais antiga, quando a gente fala trabalhar em questões sensoriais, pedais no pé, que é importante para dar um equilíbrio, para dar toda uma sustentação da pessoa em pé, são aqueles tapetes que você coloca algodão, milho, lixa, e a criança vai pisando em cima. É bacana? É bacana, até a página 4. Hoje a gente trabalha a questão de tirar o pé do chão, porque eles têm uma hipersensibilidade na região plantar, que uma das questões da marchequina, que ela tem uma variabilidade de questões relacionadas até à parte ortopédica, é a hipersensibilidade na região plantar, quando eles às vezes pisam na ponta do pé e correm, e isso causa um desequilíbrio, causa quedas. E não adianta você falar, ele vai pisar, porque não é por aí, mas você tem que trabalhar isso para melhorar de alguma forma. Então, a gente tem alguns baldinhos
que a gente coloca esses objetos que ficavam no chão, a gente coloca num baldinho para ele realmente ter que colocar o pé dentro, sentir aquilo até o tornozelo, sentir aquela gelatina, sentir aquele algodão, e é super prazeroso, mesmo os casos de uma hipersensibilidade maior, se você souber ir aos poucos e gradativamente colocar. Então são coisas muito simples do dia a dia que você não precisa ter um gasto grande de dinheiro. Eu não estou aqui para falar da parte de protocolo, avaliação, que não é minha área. Eu estou falando para você trabalhar numa escola, para você trabalhar na creche, para você ser atenta ao caso de TEA, que foi diagnosticado com 2, 3 anos e já tem um trabalho corporal importante para fazer, não é na frente da televisão, não é com uma tela na mão. Então, esse corpo, ele realmente fala, e eu diria que o TEA, ele tem um comportamento diferenciado na ação motora, no gesto, principalmente na expressão do gesto, mas se você tem que estudar como ele funciona. Então, se ele tem uma alteração tônica, e essa a gente fala para os professores nas formações, eu vou estudar sobre tônus. Se ele tem uma alteração no espaço e no tempo, eu vou estudar sobre toda a sequência temporal que envolve sucessão, duração, ordem temporal. Então, eu vou estudar na literatura o conceito para eu entender como ele funciona e para saber o que acontece. E eu acho que, assim, são muitas coisas, são muitas características, mas é um pouco isso, a gente estudar, entender, acolher, saber que a parte cognitiva, e saber, assim, só um detalhe importantinho para a gente terminar essa, que eu acho super importante, que é a discussão do momento, que vai se prolongar, que complicou e que aumentou pós-pandemia, que é a evolução da apreensão das pessoas com TEA. A apreensão é o movimento de você agarrar alguma coisa. Empresta sua caneta? Por favor. Eles têm, a gente fala da apreensão trifásica no Brasil, que seria segurar a caneta com 3. A gente vem de uma palmar de bebê para uma supinada e para essa trifásica. Olha que loucura, isso aqui você tem que estar com o corpo bem trabalhado, com os lados trabalhados, liberar 2 dedos, liberar a palma de mão, ter força muscular, porque é muscular, não é pedagógica a questão. Então, para você chegar aqui, você tem que ter um controle motor muito bem estabelecido. Então, brincando lá com atividades de contração e relaxação, com bolinha, com massinha, com peso, vai melhorar muito essa questão. Não é que eles não chegam e precisam ir para um caderno de caligrafia. Eles têm mais dificuldade de manter uma apreensão porque eles têm uma força muscular, em muitos casos, digamos assim, diminuída, então eles não conseguem segurar alguma coisa por muito tempo, então eles derrubam, eles falam, não dá mais. Ou os que escrevem, alguns escrevem super bem, ok? Mas alguns escrevem, a gente confunde com uma disgrafia sem ter e uma desortografia, porque eles começam a escrever, eles cansam e eles param. Quando eles param e não tem a continuação do traçado, você perde a escrita e você transforma em outra coisa, você fica com letras espaçadas, com uma maior, uma menor, e tem muito a ver, no caso deles, com função muscular. Então, às vezes, eles são mandado para um atendimento, eu acho super importante falar da equipe multidisciplinar, que o Fernando sempre fala muito bem, cada um tem o seu lugar, ninguém tem que competir com ninguém e todo mundo tem a sua função. Então, tem trabalhos de fisioterapeutas com psicomotricistas excelentes, de TOs com psicomotricistas excelentes. Então, assim, as coisas têm nome, CEP e endereço, né? Só que a gente precisa estudar e, assim, é muito prazeroso. Quando você vai pelo brincar, eu estou brincando aqui com o Fernando do nosso material, mas a gente chuta o pau no material, no bom sentido, porque tem que ser lúdico, tem que ser atrativo. Eu já estou pensando em pessoas que talvez a qualquer movimento de cansaço, de fadiga, vai desistir, vai se isolar. Então, realmente, a gente tem que trazer a pessoa para a gente, pelo acolhimento, pela motivação, pela luz, por tudo, né? Mas acho que é um pouco isso, acho que é muito calor humano, é um trabalho a mais, a psicomotricidade vem de uma área a mais para contribuir em tudo que a gente pensa em, bem o que você falou, não é bem educação inclusiva palavra, em acolhimento com o outro, em afeto, em olhar a questão psíquica, olhar a questão motora funcional para ajudar e acolher, para ele ser uma pessoa mais feliz. Eu acho que é isso, é um pouquinho disso. Fernando, que aula, hein? Não, eu estou aqui. Não, gente, só me empolguei. Eu me empolgo. Ele não vai ter me chamado, ele chama a pessoa errada aqui. Isso só você assiste aqui numa estação, numa TV do conhecimento. Então, nessa estação do saber que você se encontra, e é importante falar em conhecimento, a palavra-chave é conhecer. Sim. Né? Para lidar com o outro, para fazer a intervenção correta. Então, eu acho que estamos chegando ao nosso final desse segundo episódio. E, ó, não deu meu beijo no início, mas meu beijo, que esquis aqui, vai para a nossa secretária da Educação, a professora Rovena Brito.
beijo carinhoso. Eu não, todo o programa, eu sou fã dele. É o meu, o seu, o nosso governador Jerônimo Rodrigues, trabalho aí porreta em todas as áreas, mas na educação, é imbatível. Fernando, então vamos concluir esse programa, esse segundo episódio, nessa quadrilogia. É isso aí, aprendemos. E, Ana, nós conversamos com a Ana Mello, psicomotricista. Fica o convite para você voltar, para a gente fazer. Eu queria fazer um programa sobre psicomotricidade, específico sobre o tema, Faremos. que é tão importante para nós, necessário e riquíssimo. educadores, né, para a área de saúde, trabalhar de forma. Esse novo ver que eu falo, desses indivíduos omnilateral. Nós não somos cérebro, nem só corpo. E nós não bastamos em si mesmo. Nós precisamos conviver. Então, nós somos múltiplos. Sem dúvida. Eu agradeço bastante, agradeço demais por você pela TV. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E a gente faz uma próxima com materiais, com jogos. Maravilha. Aí vai ser uma quadrilogia de novo. Vai ser uma loucura aqui. Vai ser um workshop psicomotor. Coisa linda. Obrigado, Obrigada, Fernando, gente. por me Imagina, acolher, Robson. nos acolher aqui em abraço São a Paulo. todos. É uma Né? honra, é uma honra. E eu digo que eu acho que fica dentro do que a Cidenise falou e o que a Ana trouxe aqui também, uma questão que é importante nós reforçarmos. Estão querendo transformar a escola em clínica. Exato. E escola não é clínica. Escola é lugar de pedagógico. Escola Que a é um gente, espaço sim, pedagógico. entenda, dentro do que falamos no primeiro encontro, que a associação entre escola, família e terapia é fundamental, mas que cada um precisa respeitar o seu espaço. Exatamente. E é só nesse entendimento e nessa visão que a gente terá um desenvolvimento integral, seja do aluno com TEA, seja do aluno com TDAH, com dislexia, ou mesmo um aluno neurotípico. É isso que fortalece, é isso que permite com que nós valorizemos o papel do professor importantíssimo, que é o papel pedagógico dentro da sala de aula. E por isso é tão importante a formação que você dá em todos os estados, que a gente acaba trabalhando com isso, para aproximar o professor da linguagem da neurociência, né? Que Exatamente. antigamente eles achavam que era um bicho de 7 cabeças e Verdade. de outras linguagens. Então, assim, são profissionais que tentam aproximar o professor e falar, você pode, você consegue fazer em qualquer faixa etária, em qualquer segmento educacional, na rede pública, particular. Então, acho que é uma grande prestação de serviço também. Gente, Coisa linda. como disse minha amiga que está lá na Alemanha, é uma riqueza. É isso aí. Então, beijo no coração e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.